o colega Antônio Ronô de Teresina, coloca algumas interessantes questões, como sempre, com relação à leitura do eu tô, né? E eu vou passar as questões e só a guisa de comentários, sem maiores pretensões, né? Na primeira questão ele diz o seguinte, né? Como conciliar a questão da possibilidade e do destino, né? Na leitura do eu tu, né? Já que o destino é a tomada de um caminho, né? Você veja, é um tema interessante, né? O Buber utiliza o termo destino, né? Mas o destino surge exatamente em decorrência da vivência da liberdade, né? Liberdade, né, e destino para o Buber, né, se relacionam diretamente, né? Então, na medida em que o indivíduo, né, no modo existencial, no modo fenomenológico eu tu, né, pode vivenciar a liberdade, né? Ou seja, a liberdade é especificamente o modo de ser eu tu, né? E como o modo de ser o tu é o modo de vivência das possibilidades, da multiplicidade de possibilidades, né? Na vivência da multiplicidade de possibilidades, ele pode, no modo eu tu, vivenciar a escolha, né? A escolha de possibilidades, né? E a partir dessa escolha de possibilidades, determinar o destino. Quer dizer, o destino está intimamente articulado à escolha na vivência das possibilidades que são características do modo eu tu de ser, né? Uma outra questão, né, é com relação ao como se dá a consciência de si na relação eu tu, né? Como né, se conscientizar como subjetividade, né? Você veja, na relação eu-tu, a consciência de si é sempre uma consciência eu-tu, né? É uma consciência que se dá na dualidade da relação, né? Na dualidade de uma dialógica com a relação com o diferente, né? Não existe uma consciência de si como um eu subjetivo, né? Por isso que não há uma conscientização como subjetividade no modo eu-tu de sermos, né? O modo eu tu de sermos não é o modo de sermos da subjetividade, como não é o modo de sermos da objetividade. Então, no modo de sermos eu tu, a consciência se dá como a vivência da dialógica eu tu, da relação eu tu, né? O eu de uma relação eu tu, né? E nunca um eu subjetivo, né? A terceira questão que ele coloca, né, é sobre a participação na atualidade, né? E ele pergunta se a participação na atualidade seria o contato autêntico que se fala em Gestalt, né? Eu prefiro não usar o termo contato, né? Ao termo contato eu prefiro utilizar o termo ação, né? Mas o termo quer dizer, contato e ação são a mesma coisa, né? Mas o termo contato que o Buber utilizou não implica o sentido de contato autêntico. É contato ou não é contato, né? Quer dizer, e a participação na atualidade, ou seja, a participação na ação, define o que o Piero chamava de contato, né? Quer dizer, contato é a própria ação, é o próprio desdobramento de possibilidades que é a própria atualidade, né? Em seguida, ele faz uma questão, né, sobre os termos arbitrário e não explicativo, né? Quer dizer, o arbitrário é eminentemente explicativo, né? Vocês viram, o Buber faz uma conexão, né, entre a liberdade, né, e o destino, né? A liberdade é a vivência do modo de sermos eu tu, no qual nós vivemos as possibilidades e podemos escolher. E essa escolha determina o destino, né? A arbitrariedade
não é a liberdade, né? A arbitrariedade é o modo deliberado de sermos, de decidir subjetivamente, unilateralmente, vamos dizer assim, né? De um modo premeditado, vamos dizer, né? Quer dizer, a arbitrariedade se dá como modo não implicativo de sermos. A arbitrariedade se dá como modo explicativo de sermos, que é o modo não fenomenológico e não existencial, né? A arbitrariedade é uma escolha voluntária, né? Já a dialógica não é uma escolha de um sujeito que voluntariamente decide, né? A escolha se dá como uma participação na relação eu-tu, que é da ordem de sermos da implicação, né? A vivência do modo eu-tu de sermos não é arbitrária, né? Ela é dialógica, né? Ela se dá no desdobramento de uma relação com a diferença que nós não controlamos, por isso que nós não arbitramos. O modo eu-tu de sermos não é a arbitrariedade, né? Ele é a liberdade, é a vivência da dialógica da relação com diferenças que são as possibilidades, e ao escolhermos dentre as possibilidades, nós determinamos o destino, né? Por isso que para o Buber existe uma conexão entre liberdade e destino. Do mesmo jeito que existe uma conexão entre fatalidade e arbitrariedade. Quer dizer, a fatalidade é o privilégio do fato, é o privilégio do não implicativo, ou seja, do explicativo, é o privilégio do acontecido, né? Então, só no privilégio do acontecido eu posso arbitrar um caminho. Decidir unilateralmente, subjetivamente, como sujeito, de um modo não dialógico, um caminho, né? E isso se dá exatamente no modo não implicativo de sermos, ou seja, no modo explicativo de sermos, né? A liberdade se dá no modo implicativo de sermos, no modo dialógico de sermos, né? E ela não é nunca uma decisão unilateral, ela é a ação dialógica numa relação com o diferente. Em seguida, o Renaud coloca, né, se na relação eu-tu não existe uma absorção. Quer dizer, a relação eu-tu, enquanto relação com o sagrado e no orgasmo, né, ele faz o paralelo, né, não seria uma relação de absorção do eu pelo tu. Né? Não. Né? A relação com o sagrado e mesmo a relação, né, o próprio orgasmo, o próprio envolvimento na relação sexual, né, não é uma relação de absorção do eu pelo tu. É sempre uma relação eu-tu. Né? Ou seja, é sempre uma relação na qual se dá a dialógica, né, da interação numa dualidade do eu com uma alteridade, do eu com uma diferença. Seja na relação com o sagrado, seja na relação sexual, no orgasmo, no próprio orgasmo, né? A relação sempre é uma dialógica, uma relação eu-tu, e não uma relação de absorção do eu pelo tu.